Olá, fidelidade! Vamos hoje no capítulo 16 e no 17 e encerrarmos mais um livro. Bem, vamos superar a marca dos 100 inscritos no canal até o fim deste mês? Se inscrevam e compartilhem esse vídeo. E próxima meta a ser alcançada é o número 200. E eu espero contar com vocês para contribuir nessa nova meta. Vamos lá. Algumas advertências e observações finais. Muitas pessoas zombarão da ideia de que existe uma ciência exata para enriquecer, com a impressão de que o suprimento de riqueza é limitado. Insistirão em que as instituições governamentais e sociais têm de ser mudadas para que pelo menos um número considerável de pessoas possa adquirir uma competência. Mas isso não é verdade. É verdade que os governos existentes mantêm as pessoas, as massas, na pobreza. Mas isso é porque as massas não pensam nem agem do modo certo. Se as massas começarem a se movimentar de acordo com o modo sugerido neste livro, nenhum governo e nenhum sistema industrial poderão contê-las. Todos os sistemas terão de ser modificados para acomodar o movimento para a frente. Se o povo tiver a mente avançada, a fé de que tem capacidade de ficar rico e se movimentar para a frente com o firme propósito de enriquecer, nada poderá mantê-lo na pobreza. Os indivíduos podem começar a agir do modo certo, a qualquer tempo e sob qualquer governo, e enriquecer. E, quando um número considerável de indivíduos fizer isso, sob um governo, provocará a mudança do sistema, a fim de abrir caminho para os outros. Quanto maior o número de homens que enriquecem no plano competitivo, pior a situação para os outros. Quanto maior o número dos que enriquecem no plano criativo, melhor para os outros. A salvação econômica das massas só pode ser realizada se um grande número de pessoas praticar o método científico descrito neste livro, e todas se tornarem ricas. Esses homens e mulheres mostrarão aos outros o caminho e despertarão neles o desejo de uma vida real, com a fé de que podem alcançá-la e com o firme propósito de conseguir isso. Porém, por enquanto, basta saber que nem o governo sob o qual vivemos, nem o sistema capitalista ou competitivo da indústria podem impedi-lo de enriquecer. Quando você entra no plano de pensamento criativo, coloca-se acima de todas essas coisas e torna-se cidadão de outro reino. Lembre-se, porém, de que seu pensamento deve ser mantido no plano criativo. Nem por um momento sequer deve permitir que o convençam de que o suprimento é limitado, ou que você deve agir no nível moral da competição. Toda vez que cair nos antigos modos de pensamento, corrija-se imediatamente, pois quando você entra na mente competitiva, perde a cooperação da mente do todo. Não perca tempo imaginando como resolver prováveis emergências no futuro, exceto quando as providências necessárias afetarem seus atos no presente. Concentre-se em fazer o trabalho de hoje com sucesso e perfeição, e não nas emergências que poderão surgir amanhã. Você tem condições de resolvê-las à medida que forem aparecendo. Não se preocupe pensando em como poderá transpor os obstáculos que aparecerem em seu horizonte profissional, a não ser que veja claramente que pode alterar seu curso hoje, a fim de evitá-los. Por maior que possa parecer um obstáculo, visto à distância, você descobrirá que, agindo do modo certo,
ele desaparecerá quando você se aproximar, ou que encontrará um meio de ultrapassá-lo ou contorná-lo a tempo. Nenhuma combinação possível de circunstâncias pode derrotar um homem ou uma mulher que caminha para a riqueza, seguindo linhas estritamente científicas. Nenhum homem ou mulher que obedeça essas leis deixará de enriquecer, assim como 2 multiplicado por 2 são sempre 4. Não tenha pensamentos angustiantes sobre possíveis desastres, obstáculos, pânico ou combinações desfavoráveis de circunstâncias. Você terá tempo suficiente para enfrentar esses eventos quando eles aparecerem no presente imediato, e descobrirá que toda dificuldade traz consigo os elementos para a sua solução. Seja prudente ao falar. Nunca fale sobre si mesmo, em seus casos, negócios ou qualquer outra coisa de modo triste ou desencorajador. Jamais admita ou insinue a possibilidade de fracasso. Nunca diga que os tempos estão difíceis ou que as condições de um negócio são duvidosas. Os tempos podem estar difíceis e o sucesso de um negócio pode ser incerto para os que estão no plano competitivo, mas nunca para você. Você pode criar o que quiser e está acima do medo. Quando os outros estiverem passando por tempos difíceis e os negócios andando mal, você encontrará suas maiores oportunidades. Aprenda a pensar no mundo e a vê-lo como algo em transformação, algo que está crescendo, e a considerar o mal aparente apenas como algo mal desenvolvido. Fale sempre em termos de crescimento. Do contrário, estará negando a sua fé. E negar a fé significa perdê-la. Nunca fique desapontado. Você pode não conseguir algo no momento que esperava, e isso talvez pareça um fracasso. Mas, se mantiver a fé, constatará que o fracasso é apenas aparente. Continue a agir do modo certo. Se não receber o que espera agora, receberá algo muito maior e verá então que o fracasso foi, na verdade, um grande sucesso. Um estudante dessa ciência estava resolvido a fazer determinado negócio que naquele momento parecia extremamente desejável. E ele trabalhou algumas semanas com essa finalidade. Quando chegou o momento, o negócio falhou de modo perfeitamente inexplicável, como se alguma influência invisível estivesse trabalhando contra ele. Mas o estudante não ficou desapontado, ao contrário, agradeceu a Deus por seu desejo não ter sido atendido e continuou seu caminho cheio de gratidão. Em poucas semanas, apareceu uma oportunidade muito melhor, que não existiria de modo algum no primeiro negócio, e ele percebeu que uma mente que sabe mais do que ele havia evitado que perdesse a oportunidade melhor, não permitindo que se comprometesse com a menor. Assim, funcionam os fracassos aparentes. Quando você mantém sua fé, seu propósito e sua gratidão, e faz todos os dias tudo o que pode ser feito nesse dia, realizando cada ato com perfeição e sucesso, quando você tem um fracasso, é porque não pediu o suficiente. Insista, e uma coisa maior do que o que estava procurando certamente virá até você. Lembre-se disso. Você não fracassará por falta do talento necessário para fazer o que deseja. Se seguir as instruções deste livro, desenvolverá todo o talento necessário para realizar seu trabalho. Não faz parte do objetivo deste livro tratar da ciência de desenvolver um talento, mas de um processo tão simples e certo como o processo de enriquecimento. Entretanto, não hesite e não recue com medo de não ter habilidade suficiente para uma determinada atividade. Continue em frente, e quando tiver de desempenhar essa atividade, a habilidade lhe será dada.
A mesma fonte de habilidade que deu a Lincoln, um homem inculto, a capacidade para realizar um dos melhores governos jamais conseguidos por um homem só, está aberta para você. Você pode se abastecer de sabedoria suficiente para desempenhar o trabalho que deve fazer. Siga em frente com toda a fé. Estude esse livro. Faça dele seu companheiro constante, até compreender e dominar todas as ideias que ele contém. Enquanto estiver estabelecendo sua fé, será conveniente abandonar a recreação e os prazeres e afastar-se de lugares nos quais são expostos ideias conflitantes em sermões ou palestras. Não leia literatura pessimista ou conflitante, nem discuta o assunto. Não leia muita coisa além dos autores mencionados no prefácio. Passe a maior parte do seu tempo, tempo de lazer, contemplando a imagem criada em seu pensamento, cultivando a gratidão e lendo este livro. Ele contém tudo que você precisa saber sobre a ciência do enriquecimento. Você encontrará os pontos essenciais resumidos no capítulo seguinte. Capítulo 17. Resumo da ciência de ficar rico. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, penetra e preenche todos os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa imaginada por ele. O homem pode formar coisas em seu pensamento e, ao imprimir esses pensamentos à substância informe, pode fazer com que seja criada a coisa na qual pensou. Para fazer isso, o homem deve passar da mente competitiva para a mente criativa. Do contrário, não pode estar em harmonia com a inteligência informe, que é sempre criativa e nunca competitiva em essência. O homem pode fazer alguma coisa para alcançar a harmonia completa com a substância informe, conservando uma gratidão viva e sincera pelas bênçãos que ela lhe concede. A gratidão faz com que a mente do homem se una à inteligência da substância, de modo que os pensamentos dele sejam recebidos pela informe. O homem só pode se manter no plano criativo unindo-se à inteligência informe, por meio de um sentimento profundo e constante de gratidão. O homem deve formar uma imagem clara e precisa das coisas que deseja ter, fazer ou ser. Deve manter essa imagem em seu pensamento, sendo ao mesmo tempo profundamente agradecido ao Supremo pela realização de todos os seus desejos. O homem que quer ficar rico deve passar suas horas de lazer contemplando sua visão e agradecendo sinceramente o fato de estar recebendo a realidade. É extremamente importante a contemplação frequente da imagem mental, aliada à fé inabalável e à gratidão sincera. Este é o processo pelo qual a imagem é enviada à informe e que ativa as forças criativas. A energia criativa funciona por meio dos canais estabelecidos do crescimento natural e da ordem industrial e social. Tudo que está incluído nessa imagem mental certamente será trazido para o homem que segue as instruções e cuja fé jamais vacila. O que ele deseja lhe será dado por intermédio da indústria e do comércio. Para receber o que lhe pertence, no momento que chegar, o homem deve ser ativo, e essa atividade só pode consistir em ser maior do que o lugar que ele ocupa. Deve manter na memória o propósito de ficar rico por meio da realização dessa imagem mental, e deve fazer cada dia tudo o que puder fazer nesse dia, cuidando para que cada ato seja feito com perfeição e sucesso.
deve dar a cada homem o valor de uso maior do que o valor em dinheiro que dele recebe, de modo que cada transação signifique mais vida, e deve manter o pensamento avançado de que a impressão de crescimento será transmitida a todos aqueles com quem ele entrar em contato. Os homens e as mulheres que seguirem essas instruções certamente ficarão ricos, e as riquezas que receberem terão a proporção exata da clareza de sua visão, da firmeza de seu propósito, da solidez de sua fé e da profundidade de sua gratidão. E aqui nós encerramos a leitura do nosso livro, A Ciência de Ficar Rico. Espero que ele possa contribuir de alguma maneira na sua vida e que eu possa estar agregando valor em cada leitura que você acompanha, e em cada momento que você dedica a ouvir, a prestar atenção e a seguir algumas técnicas que a gente apresenta aqui neste canal. Estamos não é numa corrida, mas querendo expor uma meta para alcançar 100 inscritos até o final deste mês. A gente está com 91, faltam 9 pessoas. E eu conto com vocês para que a gente possa chegar até o dia 31 de agosto com no mínimo 100 inscritos no canal. E aí a próxima meta será alcançar 200. E se você se inscrever, eu sou muito grato a você. Muito obrigado por estar comigo e vir até aqui.